Dando continuidade à nossa aula de direito portuário, antes do intervalo estávamos tratando da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. O que seria a ANTAQ? Quais as competências da ANTAQ? Cabe destacar ainda que a ANTAQ ela processa e julga os processos administrativos das matérias de mérito de sua competência. Ela vai estabelecer os prazos aos usuários e prestadores de serviço para o devido processo legal, como contraditório, ampla defesa na esfera administrativa. O que seria a ANTAQ? Para revisar, ela é um ente da administração pública federal, que tem autonomia financeira, autonomia administrativa e funcional, está vinculada à Secretaria Especial de Portos da Presidência da República. A ANTAQ implementa as políticas formuladas pela Secretaria Especial de Portos. Além disso, é importante definir o termo porto organizado presente no artigo 2º, inciso 1 da Lei de Portos, que é a Lei 12.815 de 2013, que é a nova Lei de Portos. Nós tivemos uma lei em 93 e essa lei foi revogada pela nova Lei de Portos, que data de 2013. Na legislação, o porto organizado é definido como um bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação e movimentação de passageiros, movimentação e armazenamento de mercadorias, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob sua jurisdição de autoridade portuária. Então, na legislação que regula a atividade portuária no país, o porto organizado seria uma instalação dentro ou fora. A instalação portuária seria toda a instalação localizada dentro ou fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros, movimentação e armazenamento de mercadorias, destinado proveniente ao transporte aquaviário. Então, porto organizado seria um bem público, construído e aparelhado para atender necessidades, tanto de movimentação de passageiros, quanto de armazenamento e circulação de mercadorias. Entenderam? E quais os sistemas de outorga no regime portuário? Tem diversos sistemas. Tem o sistema de concessão, arrendamento e autorização. Vamos conhecer um pouco mais deles? A União, como visto anteriormente, tem a competência tanto para legislar, então compete privativamente à União legislar sobre o regime de portos. E também a exploração compete à União. E quais os regimes de concessão? Nós temos de regime de concessão quatro possibilidades. Seria no regime de portuário, sistema de outorgas. Seria a concessão, delegação, arrendamento e autorização. Então, a União, nas suas atribuições, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 21 e artigo 175, ela pode delegar poderes para outras empresas públicas ou privadas, mediante contrato de concessão, arrendamento ou autorização, para explorar comercialmente os portos e terminais no Brasil. No artigo 2º,
da Lei de Portos é conceituado cada uma dessas modalidades. A concessão seria uma cessão onerosa do porto, com vista à administração e exploração de sua infraestrutura por prazo indeterminado. Então, na concessão, o poder público ele outorga a terceiro a administração ou exploração da infraestrutura por um prazo determinado. Já na delegação, há uma transferência mediante convênio da exploração do porto para um município, um estado ou um consórcio público, que seria formado por municípios ou uma determinada região, nos termos da Lei 9.237. Então, concessão é outorga a cessão de modo oneroso. Então, a União irá outorgar a administração, a exploração daquela infraestrutura portuária por um tempo determinado e em contraprestação disso, o ente a empresa que administrar pagará um valor. Em troca disso seria isso. Eu concedo, outorga a cessão para a administração e a União recebe um valor, é uma cessão onerosa, não é uma cessão gratuita. Já na delegação, transfere mediante um convênio da administração transfere-se da administração e exploração do porto para um município, um estado ou um consórcio público. Terceira modalidade, trataremos arrendamento. Como seria o arrendamento? Também seria uma cessão onerosa, só da área e infraestrutura públicas para uma exploração por prazo determinado. Então, qual é a diferença entre concessão e arrendamento? Vocês puderam observar? Na concessão, nós temos a cessão onerosa apenas do porto organizado. Já no arrendamento, tem a cessão onerosa de toda a área e infraestrutura pública localizada dentro do porto organizado. A exploração também é por prazo indeterminado e é uma cessão onerosa, mas é uma área ampla. Não seria uma área restrita ao porto organizado. Seria toda a área e infraestrutura pública localizadas dentro do porto. E a autorização? A autorização seria uma outorga. Seria uma forma que o poder público permite a exploração de uma instalação portuária fora da área do porto organizado mediante um contrato de adesão. Então, nós temos 4 modalidades que consistem nos regimes de outorga no sistema portuário. Quais seriam eles? Concessão, delegação, arrendamento e autorização. Concessão, cessão onerosa do porto organizado por prazo determinado. Delegação, transferência para outro ente público, seja um município, um estado ou um consórcio público para a exploração e administração do porto. Arrendamento também é uma cessão onerosa para administração e exploração, só que não é restrito à área do porto organizado, mas toda a área e infraestrutura localizadas dentro do porto, para exploração por um prazo determinado. E a autorização o poder público permite que seja explorada uma instalação portuária fora do porto organizado. E como é firmado esse acordo?
essa autorização? Por meio de um contrato de adesão. Tanto a concessão como o arrendamento, eles serão precedidos de um processo licitatório. Primeiro, eu tenho todo um processo licitatório para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, que vai atender os interesses públicos, e depois do processo licitatório, a homologação do processo, a adjudicação, que é a entrega do bem ao vencedor, ocorre a celebração de um contrato administrativo firmado entre a administração pública e o vencedor, a empresa, no caso vencedora, do processo licitatório. E esse procedimento deve respeitar a lei e os regulamentos que regulamentam a matéria, que estabelecem as diretrizes para tutelar o direito portuário, o procedimento licitatório, ok? Então, a ANTAC será o órgão que elaborará o edital e acompanhará todo o processo licitatório. Os prazos, como são os prazos de duração desse concessão ou do arrendamento? Em média, os prazos são de 25 anos, podendo ser prorrogados, renovados por mais uma vez. Então, poderia, em média, 25 anos é concedido a outorga e pode ser renovado por mais uma vez, de igual prazo. E essa renovação vai depender do interesse estatal em dar continuidade ao arrendamento da instalação portuária. Nós temos também um Conselho de Administração Portuária, que ele está previsto com a Lei de Portos, que é um órgão consultivo. Então, ele não vai vincular, ele não tem poder decisório ou deliberativo. Ele é um órgão que será composto por autoridades públicas, as empresas e usuários dos portos, além dos trabalhadores. Como deve ser a composição? 50% de representantes dos poderes públicos, 25% de representantes da classe empresarial e 25% da classe trabalhadora. Então, nós temos esse órgão, que será um órgão meramente consultivo, opinativo, mas que suas opiniões não irão vincular a administração pública. É um órgão previsto na Lei de Portos. Ele é um órgão meramente consultivo, sem poder decisório e deliberativo. E o que seria o operador portuário? É a pessoa jurídica de direito público ou privado responsável por toda a organização da operação e manuseio de carga e descarga das embarcações e navios no porto organizado. E a gestão ambiental da área portuária? Toda essa questão de regulamentar o regime de portos, a autorização para a instalação de novos portos, ele entra em conflito com uma questão. E a preservação ambiental? E a adequação dessas leis que regulam a instalação, a concessão, outorga, arrendamento de portos, com respeito, com a exigência de que atenda às normas ambientais. Como é uma atividade de risco, a circulação de navios, embarcações, eles estão, tanto as empresas como o poder público, elas estão em constante movimento no estudo e implementação de métodos que mitiguem, que diminuam os impactos dessa atividade sobre o meio ambiente. Então, tem o estudo de impacto ambiental, dentre o licenciamento ambiental,
para analisar a viabilidade ou não do empreendimento. O licenciamento ambiental costuma abarcar as competências concorrentes da União, estados e municípios. Então, essa licença ambiental, geralmente ela demora um pouco, pois é preciso uma certa prudência na concessão dessas licenças, para que o empreendimento tenha condições mínimas de não causar um impacto considerável no meio ambiente. E mesmo que ele cause, ele consiga aos poucos implementando medidas que diminuam esse impacto gradativamente. A lei de estações também exige que o projeto básico seja precedido de estudos básicos que assegurem o adequado tratamento do impacto ambiental ao empreendimento. Uma inovação que foi implementado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários foi um índice de desempenho ambiental, que avalia por meio de indicadores a eficiência e a qualidade da gestão portuária. Então foi um fato considerável promovido pela ANTAQ, essa implementação do índice de desempenho ambiental, para que possamos verificar como anda a eficiência, a qualidade da gestão ambiental portuária. Essa atividade portuária também as instalações portuárias, os terminais, devem adotar normas sobre os sistemas de controle ambiental, por exemplo, o respeito à ISO 14001, tendo todos licenças, certificados, órgãos ambientais, entidades certificadoras, para que possamos ter a excelência na prestação de serviços, aliado à garantia ao controle ambiental. Porque não adianta apenas ter um bom serviço no transporte de pessoas, de mercadorias, e causar degradação no meio ambiente. É importante que o desenvolvimento esteja ligado ao respeito ao meio ambiente. Um desenvolvimento que respeite o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que esteja atento às questões ambientais. Nós teremos nesse bimestre 2 atividades, uma atividade valendo 2 pontos e uma atividade valendo 3 pontos. E a nossa prova no início de outubro. A atividade do fórum eu estarei disponibilizando para vocês. Vocês podem responder. A atividade do fórum será avaliada da seguinte forma: o aluno deverá responder uma das perguntas formuladas e comentar a resposta do colega, para que possamos agregar novas ideias, entender todos os aspectos do conteúdo, que talvez pode ser que alguma coisa tenha passado, percebido, algum fato, talvez não estivesse no material, que vocês tenham conhecimento, que possam agregar, compartilhar com os colegas. Nós utilizaremos o fórum como um espaço de interação, de debate, de partilha, e será muito importante no nosso estudo da disciplina. Então eu espero que vocês participem ativamente, realizem todas as atividades. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, surgirem dúvidas nos estudos, podem me perguntar, mandar uma mensagem no WhatsApp, enviar um e-mail, que eu estarei pronto a atendê-los. Tá? Se tiver algum problema na visualização das aulas, eu estou à disposição de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.
eu preferi fazer a aula dividida em dois blocos para não se tornar muito cansativa para vocês. Uma aula curta, 50 minutos, para que vocês possam refletir um pouquinho sobre os temas trabalhados, mas deverão realizar o estudo do material disponibilizado pela professora Janaína, a apostila, pois ele não dispensa, assistir a videoaula não dispensa a leitura do material. O professor na videoaula ele só trata de alguns tópicos, os principais pontos do conteúdo, mas vocês precisam ter essa visão do todo, essa visão holística. Então, eu agradeço pela paciência, pela disponibilidade de vocês em participar das atividades, assistir às videoaulas e espero encontrá-los em breve. Até logo!